Nossos corpos são sistemas tão complexos que nós não estamos nem sequer próximos de entendê-los por completo. Mas até mesmo uma quantidade bem minúscula de algumas toxinas, como o cianeto, pode fazer com que nosso organismo vá pro beleléu. Então vistam seus trajes de segurança e permaneçam atrás da tela de proteção, enquanto eu te mostro essas coisas, porque de venenos de cobra até feijões assassinos, vem comigo dar uma olhada em quais são as substâncias mais mortais do mundo. Uma maçã por dia. Você já ouviu a frase, comer uma maçã todo dia mantém o médico longe? Tenho certeza que sim, mas acontece que comer 30 maçãs por dia pode ter um efeito exatamente oposto. Isso porque as sementes de maçã e outros diversos alimentos orgânicos, na verdade, contêm traços de cianeto, um composto químico que na dose correta, ou no caso, na dose errada, pode ser mortal. São necessários somente cerca de 250 mg, ou um quarto de peso de um clipe de papel, em um ser humano de cerca de 80 kg para o cianeto ser fatal. Que medo! O cianeto pode entrar no corpo, tanto na forma gasosa, chamada cianeto de hidrogênio, ou como um sal cristalizado. Uma vez do lado de dentro, ele impede que as células absorvam o oxigênio. Isso cria um problema imenso, principalmente para o coração, rins e cérebro, já que eles precisam de muito oxigênio para continuar funcionando. E o cianeto age muito rápido. Se for ingerido, você pode cair morto em alguns minutos, mas se for inalado, é questão de apenas alguns segundos, para que a falta de oxigênio faça com que todo o corpo comece a desligar. Caramba! Felizmente, você teria que devorar mais ou menos 150 sementes de maçã para que a dose de cianeto que você consumiu fosse letal. Mas a menos que você curta ficar dentro de casas que acabaram de ser fumigadas, você também não corre nenhum risco de inalar o produto. Mesmo assim, eu acho que vou começar a pensar 2 vezes antes de pedir outra fatia de torta de maçã da minha vovozinha da próxima vez. Se bem que vai ser difícil resistir. Mimetismo metálico. Eu sempre achei que as substâncias perigosas do mundo deveriam ser líquidos de cor verde brilhante, que ficam borbulhando em um laboratório secreto. Mas o metal prateado e opaco tirou a vida de quase 1 milhão de pessoas apenas em 2019. Fala sério! E esse metal é o chumbo, e ele pode ser encontrado na própria crosta terrestre. A dose letal de chumbo é relativamente alta, cerca de 36 gramas. Mas essa não é a parte mais assustadora. Se você for exposto ao metal, essa substância pavorosa pode ser absorvida por seus ossos, onde ela pode permanecer por mais de 30 anos. E uma vez que esteja dentro do organismo, o prognóstico não é bom. Veja bem, esse metal incrivelmente tóxico libera uma coisa chamada radical em seus tecidos e na corrente sanguínea. Esses átomos e moléculas altamente reativos podem emular os metais úteis encontrados naturalmente em nossos corpos, como o cálcio. Ao enganar o corpo para que ele pense que se trata de íons de cálcio, o chumbo pode atravessar as barreiras protetoras ao redor do cérebro e acaba interferindo em seu funcionamento. Uau! Com o passar do tempo, o chumbo pode levar a uma ampla variedade de debilidades intelectuais e ao desenvolvimento de problemas que são impossíveis de curar. No entanto, apesar de sua toxicidade estonteante, o chumbo ainda é usado em combustíveis de avião, em alguns pigmentos de tinta e o mais perturbador de todos, em brinquedos infantis. Isso porque o metal amolece o plástico, fazendo com que ele se torne mais flexível e capaz de voltar ao seu formato original quando deformado. Mas as crianças colocam praticamente qualquer coisa na boca. Então, a chance de engolir pequenas quantidades de chumbo são muito maiores do que a de um adulto. E para piorar ainda mais as coisas, as crianças também são mais vulneráveis à absorção de chumbo. Isso me deixa com um gosto amargo na boca. Será que não existem alternativas melhores? Diz aí o que você acha nos comentários abaixo. Você está frito. Quando eu tinha febre, minha mãe tirava minha temperatura do mesmo jeito desde que eu era um bebê. Até os meus 25 anos, mais ou menos. E por isso eu morro de medo de termômetros. E esse medo só piorou quando eu descobri que o mercúrio, o metal líquido de dentro dos termômetros antigos, é incrivelmente tóxico. E como a especialista em metais tóxicos, Karen Wetterhahn, infelizmente descobriu, uma vez que você adoeça, não há cura. Em agosto de 1996, Karen pesquisava um composto muito perigoso chamado dimetilmercúrio, quando uma gota desse líquido caiu em suas luvas de proteção de látex. Ok, mas pelo menos ela tinha proteção, certo? Errado! Acontece que o dimetilmercúrio pode passar pelo látex, e ele foi absorvido pela pele, sem que ela ao menos percebesse. De fato, ela não apresentou nenhum sintoma, até 3 meses depois, quando começou a ter câimbras estomacais inexplicáveis. Depois de 5 meses, Karen começou a perder a fala, e apenas 3 semanas depois disso, ela estava totalmente incapacitada. Os aparelhos de suporte de vida foram desligados em junho de 1997, menos de um ano depois da exposição inicial. E pensar que antes disso, ela estava gozando de plena saúde. Caramba! Embora seja muito improvável que você ou eu tenhamos problemas com o dimetilmercúrio, um composto tóxico similar, o metilmercúrio pode ser encontrado em frutos marinhos e ele pode ser mortal. Acontece que o metilmercúrio pode ser encontrado por todo o oceano e ele é absorvido pelo plâncton.
Os peixes pequenos comem o plâncton e absorvem o metilmercúrio junto. Então, os peixes pequenos são comidos pelos peixes maiores, que absorvem o composto tanto do plâncton quanto do peixe menor. Então, peixes ainda maiores vêm e comem esses peixes, e o ciclo continua assim, com cada peixe acumulando mais metilmercúrio a cada ciclo. Eventualmente, esse peixe acaba indo parar nas mesas das pessoas, prontos para passar o metilmercúrio direto para você. Não me entenda mal, em porções moderadas, comer peixe é bem saudável. Mas se você comer muito e suas mãos, pés e boca começarem a formigar, então esse é um sinal para parar, porque isso acontece quando você já ingeriu mais ou menos 40 mg de metilmercúrio. No entanto, se a dose chegar a mais ou menos 200 mg, então você pode estar perto de ir dormir com os peixes, para sempre. Mas sabe de uma coisa que jamais seria capaz de te causar uma overdose? Nosso conteúdo de qualidade. Então acho que você devia apertar os botões de curtir e se inscrever. Assim você vai consumir os melhores vídeos que eu tenho certeza que vão deixar você satisfeito. E agora, de volta ao assunto. Rambituário. Uma das minhas histórias favoritas de quando eu não era tão criança assim é A Princesa e o Sapo. Sabe, aquela garota que encontra o sapo, beija ele e o sapo vira um príncipe lindíssimo. Ai, ai. No entanto, foi pura sorte que a princesa não saiu por aí distribuindo beijocas em uma rã dardo venenosa. Isso porque a pele desse cianuro produz batracotoxina, um alcaloide tremendamente venenoso. Alcaloides são compostos que ocorrem naturalmente e que contêm pelo menos um átomo de nitrogênio. Muitos alcaloides são totalmente seguros, mas não a batracotoxina. E os povos indígenas do oeste da Colômbia, onde o sapo venenoso pode ser encontrado, sabiam muito bem disso. Eles costumavam recobrir dardos com a toxina quando estavam caçando ou precisavam se proteger, mas apenas tocar nesses sapos pode ser uma coisa mortal. Então, para extrair o veneno, eles empalavam o sapo com a vareta e o seguravam sobre o fogo, até que o alcaloide literalmente começasse a transpirar. Isso parece uma espécie muito sinistra de churrasquinho, onde tudo pode dar errado. Mas como é que essa toxina realmente age? Bom, a batracotoxina se liga às terminações dos receptores nervosos, fazendo com que os íons de sódio vão parar nos nervos e nas células musculares. Isso danifica de maneira irreversível as células dentro do tecido muscular, fazendo com que elas fiquem permanentemente contraídas e incapazes de relaxar. E finalmente, ela vai paralisar por completo o músculo. E alguns músculos, como o coração, são realmente sensíveis, podendo falhar completamente em menos de 10 minutos. Isso deve doer. Como as células dos sapos não dependem do mesmo sistema de íons de sódio que as pessoas, a toxina não tem qualquer efeito sobre eles. Já no nosso caso, no entanto, apenas 163 microgramas, que é pouco mais do que o peso de 2 grãos de sal, são o suficiente para você parar na página do obituário. Ou devo dizer, rambituário. Isso é 1000 vezes mais mortal do que o cianeto. E apesar da rã dardo ter apenas cerca de 2,5 cm de comprimento, ela pode liberar toxina o suficiente para acabar com sua vida umas 7 vezes. Para escapar dessa situação, só tendo mais vidas do que um gato. Dimetil de novo. Se você estiver prestando atenção, vai se lembrar de que eu acabei de falar do dimetilmercúrio, não é mesmo? Bom, comparado ao seu maligno primo, o dimetilcádmio, ele não é nada. Dimetilcádmio é tão volátil que pode explodir com a menor agitação, e isso é realmente péssimo, especialmente levando em conta que ele pode ser encontrado em minas. É sério. Esse composto extremamente reativo tem, como é que eu posso dizer, um desejo ardente de simplificar sua estrutura química. Para isso, ele rouba elétrons de quase qualquer outro composto com o qual entre em contato, gerando uma violenta reação exotérmica nesse meio tempo. Se você derramar dimetilcádmio bastante, ele vai reagir com tamanha intensidade com o oxigênio do ar, que vai acabar explodindo, liberando nuvens de fumaça de óxido de cádmio, que é venenoso. Então, mesmo que você consiga se safar da explosão inicial, o desastre está longe de terminar. Respirar mais do que poucos milionésimos de grama dessa coisa é dar início ao seu fim. Ele invade seu corpo, arrancando elétrons das células e impedindo que elas transfiram energia pelo corpo. Sem uma fonte de energia, seus órgãos começam a falhar. Mesmo que você tenha sorte o bastante para sobreviver à exposição inicial, eu não começaria a cantar vitória tão cedo. O dimetilcádmio é extremamente carcinogênico, então as chances de você ficar bem doente são muito altas. Por conta disso, o dimetilcádmio não é muito utilizado, mesmo pelos cientistas. E isso não me surpreende. Alguns especialistas argumentam que, se comparado grama a grama, o dimetilcádmio é o composto químico mais perigoso do mundo. O que eu quero dizer é que trabalhar com isso é o equivalente científico a você se cobrir com um salmão para tentar fugir de um urso faminto. Mas não se preocupe, essa não é a coisa mais mortal que eu tenho reservado para você hoje. Veneno dos reis. Quando alguém descreve uma coisa como sendo digna de um rei, no geral, é porque essa coisa deve ser muito boa.
No entanto, no caso do arsênico, esse ditado adquire um significado bem diferente. O arsênico é um líquido quase sem qualquer odor ou sabor, e ele é muito venenoso. Isso significa que ao longo da história, ele foi usado para diversos motivos bem nefastos. Nos séculos XV e XVI, os nobres da famosa família hispano-italiana, Borgia, eram grandes fãs dessa substância. Ao dissolver os cristais de arsênico no vinho ou salpicando na comida, eles conseguiam tomar o poder de seus inimigos sem deixar quaisquer vestígios. Era comum na época atribuir qualquer mal-estar súbito e misterioso à cólera, uma infecção transmitida por água suja, que era epidêmica na época. Os dois causam náusea severa, vômito e uma vontade incontrolável de ir para o trono. Além disso, apenas 70 mg é o suficiente para que você despache seus inimigos. Isso é mais ou menos 1/10 de uma colher de chá. E além disso, depois de 48 horas, o arsênico só pode ser detectado nas unhas ou cabelo das vítimas. Por conta da falta de conhecimentos, o arsênico era usado para os mais variados tipos de coisas no passado. Na Inglaterra vitoriana, as empresas usavam o composto em praticamente tudo, de corantes de tecido a papéis de parede, resultando em terríveis reações cutâneas e mal-estar. O mais louco de tudo é que as mulheres podiam até mesmo comprar produtos cosméticos especiais com arsênico na fórmula, porque eles achavam que era possível remover manchas da pele. Mas, de maneira irônica, ele também era vendido como veneno de rato nessa mesma época. Parece que tanto arsênico acabou prejudicando mesmo a cabeça daquela gente. Terrível Taipan. Uma das regras que eu nunca quebro na minha vida é: fique bem longe das cobras, especialmente se essa cobra tiver um veneno tão mortal que apenas uma mordida seria capaz de mandar 100 pessoas para a cova. Essa é a rara cobra taipan do interior da Austrália, e cada mordida dessa cobra pode liberar 45 mg de um coquetel venenoso direto em suas veias, sendo que apenas meio miligrama já seria o bastante para te mandar para 7 palmos do chão. Neurotoxinas especiais no veneno impedem os nervos do corpo de receberem e enviarem sinais, danificando severamente a habilidade de fazer qualquer coisa, desde andar até lembrar seu próprio nome. Mas ainda pior é um tipo diferente de toxina, chamada miotoxina, que mata as células musculares, causando paralisia total. Adicione a isso uma enzima chamada hialuronidase, que aumenta a taxa de absorção de venenos, e você tem uma receita completa para o desastre. Mas o ingrediente mais macabro de todos é a hemotoxina. Uma única gota pode transformar um frasco de sangue em uma pelota gelatinosa. Apesar de tudo isso, é surpreendente o fato de que não há registro de sequer uma morte humana pela mordida da cobra taipan. O soro antiofídico é tão efetivo em conter o espalhamento do veneno, que se for administrado em menos de 45 minutos, você provavelmente vai ficar bem. Caso contrário, então eu vou me assegurar de colocar o seu corpo gelatinoso entre 2 fatias de pão, antes de mandá-lo pro paraíso da manteiga de amendoim. Fruto proibido. Se você algum dia estiver nas florestas da Índia ou do sudoeste da Ásia e você começar a sentir um pouquinho de fome, escolha seu lanchinho com sabedoria. Embora essas frutinhas alaranjadas da Strychnos nux vomica possam parecer um doce aperitivo, suas sementes contêm altos níveis do alcaloide tóxico estricnina. Se você consumir apenas 80 mg de estricnina, que tem o mesmo volume de um grão de trigo, você vai sofrer muito com sintomas bem dolorosos. Após somente 10 minutos, todos os seus músculos vão começar a convulsionar, e isso vai ficar mais intenso a cada segundo que passa. Depois de 2 ou 3 horas de uma experiência de dor excruciante, os músculos que controlam a respiração vão começar a parar de funcionar, acabando com o sofrimento de uma vez por todas. Parece horrível, não é mesmo? Mas acontece que os mesmos médicos vitorianos que recomendavam o cianeto em produtos de beleza pensaram que pequenas doses de estricnina poderiam ser benéficas também. Você podia até comprar pílulas de estricnina para tratar paralisia, para ajudar na concentração e até mesmo para ajudar com atividades noturnas no quarto. Para evitar acabar com todos os pacientes, os médicos administravam o veneno em doses minúsculas, equivalentes a 1/24 de um grão de trigo. E eles vendiam essas pílulas cobertas de chocolate também. O que mais eles queriam inventar? Explosivos embrulhados em plástico bolha? Gás mortal. Algumas substâncias são tão mortais que elas não são banidas somente do uso público. Elas são banidas de tudo. E o sarin é uma dessas substâncias. Desenvolvido originalmente como um pesticida feito pelo homem, em 1938, o líquido inodoro e incolor se tornou proibido no mundo todo em 1997, depois de uma série de ataques horríveis a civis. Mesmo assim, o sarin foi usado por toda a Síria, tão recente quanto 2018. Ele é um agente nervoso potente, que evapora em um gás tóxico a apenas 22 graus Celsius. Se você inalar sarin, ele vai te causar uma variedade de sintomas horrorosos, de dores de cabeça a convulsões até fraqueza e diarreia.
e em doses maiores, ele rapidamente bloqueia suas terminações nervosas, impedindo os músculos de conseguirem relaxar. Então você não apenas começa a se sentir muito mal, mas todas as partes do seu corpo começam a se tensionar e contrair. Eventualmente, qualquer pessoa azarada o suficiente para se deparar com uma dose letal de sarin vai cair em um coma e sufocar. A coisa é bem feia. Ok, mas o quão potente é o sarin? Bom, se você misturar meros 1/16 avos de colher de chá de sarin em 1000 litros de água, apenas um gole seria o bastante para te mandar colher margaridas pela raiz em apenas 2 minutos. Meu Deus! Isso é um total de 26 vezes mais mortal do que o cianeto. Ok, mas digamos que você ficou preso em uma nuvem dessa coisa. Será que não dá para segurar o fôlego? Não, isso realmente seria inútil, porque o gás mortal vai ser absorvido diretamente pelos seus olhos e pele de qualquer jeito. Eu que não queria estar na pele dessas pessoas. Não mesmo. Baforada de fumaça. Todo mundo sabe que fumar cigarros é prejudicial à saúde, mas entre todos os químicos perigosos do cigarro que foram produzidos pelo homem, uma substância que ocorre naturalmente é a que causa mais dano. A nicotina é um químico viciante que existe na planta do tabaco e é incrivelmente mortal em sua forma mais pura. No entanto, a quantidade exata de quanto você pode consumir ainda é motivo de debate. Alguns estimam que meros 50 mg são bastante. No entanto, é mais realista dizer algo em torno de 500 mg, ou o peso de meia nota de dólar. Bom, é improvável que você sofra uma overdose de nicotina ao fumar um cigarro comum. Seu corpo absorve cerca de apenas 1/10 da nicotina de um cigarro, que é cerca de 1 mg. Mas muitos cigarros eletrônicos representam um perigo muito maior. Alguns fluidos de nicotina são vendidos em concentrações altas, de até 36 mg por mililitro. Mesmo com essa concentração, você teria que inalar muito para ter uma overdose. Mas esse não é o perigo. Se você tocar o líquido concentrado, a nicotina pode ser absorvida direto pela pele e ir parar em seu cérebro. Uma vez lá dentro, ele causa um bloqueio entre o cérebro e os nervos que controlam os músculos, o que pode causar vômito, convulsões e até mesmo a morte. Algumas gotas caídas por acidente na sua mão não devem causar muito problema, mas eu com certeza não recomendo que você tome um banho dessa coisa, porque você vai virar fumaça. Algo na água. Por acaso você já teve algum apelido na escola? O meu era pudim de leite, porque eu sou branco como leite. E os valentões faziam tudo o que eles podiam para me atormentar. Que bons tempos eram aqueles. Algumas toxinas também têm apelidos bem legais, como por exemplo a anatoxina A, que é fator de morte muito rápido. Que seja, eu ainda acho o meu muito mais legal. Mas o apelido da anatoxina faz bastante sentido. Esse assassino silencioso foi responsável por abater rebanhos inteiros por toda a América do Norte nos anos 1980. Depois de beber água contaminada, o gado foi encontrado frio como pedra, depois de apenas alguns minutos. Caramba, isso foi rápido. Ela é produzida pelas cianobactérias, um tipo de bactéria que vive em corpos d'água doce por todo o mundo. Em outras palavras, onde as vacas bebem água. A anatoxina A é mortal dessa forma, porque assim que entra em seu corpo, ela se liga a uma coisinha chamada receptor nicotínico de acetilcolina. Esses receptores são responsáveis pelo controle dos músculos. Normalmente eles se abrem e fecham, dependendo do que você está fazendo. Mas depois que a anatoxina A se prende aos receptores, ela os força a ficar abertos e superestimula os músculos, ao ponto de exaustão e paralisia. Você pode perder a coordenação, começar a tremer, convulsionar e eventualmente vai ficar incapacitado de respirar. Legal. No entanto, a dose letal ainda permanece envolta em alguns mistérios. Quando injetada em ratos, a dose letal é muito baixa, em torno de 1/500.000 avos de colher de chá. Mas os sintomas não começam sequer a aparecer em humanos até cerca de 1/16 avos de colher de chá. Ok, isso ainda não é muito, mas não precisa entrar em pânico. Seu próximo copo d'água não vai fazer você cair de cara na pia. Nossa água potável passa por diferentes processos de tratamento para garantir que ela esteja livre de qualquer coisa perigosa. Só não saia por aí bebendo água de lagos e rios de aparência suspeita, ok? Feijão malvadão. Uma das minhas musiquinhas de criança favoritas era... Feijão, feijão, ele é muito bom, você come um montão e faz um punzão. Pura poesia. Só tenha certeza antes de que você não está comendo os feijões da mamona, porque eles contêm uma toxina mortal chamada ricina. Se você extrair o óleo de 1 grão de mamona, você fica com uma polpa pastosa, onde é possível extrair a toxina. Mas ela também pode ser extraída mascando os feijões. E apenas 80 mg ou mais ou menos 8 bagas são o suficiente para fazer você bater as botas. Mas uma quantidade pequena de apenas 22 milionésimos de grama pode ser letal se injetada direto em sua corrente sanguínea. Veja bem, a ricina é uma proteína inativadora de ribossomos, ou apenas PIR.
Tem horas que eu mesmo me surpreendo com o que eu falo. Basicamente, ela quebra os seus ribossomos, que produzem as proteínas para as células. Sem as proteínas, suas células e você inteiro param de funcionar. De fato, você vai estar abotoando o paletó de madeira em mais ou menos 72 horas depois de ingerir a Peer. E pode apostar que essas 72 horas vão ser bem ruins. Primeiro você vai se sentir meio enjoado, que vai começar a piorar até você estar vomitando e fazendo cocô por todos os lados, causando uma desidratação severa. Em poucos dias, você pode começar a ter convulsões também. E por fim, seus órgãos vão falir totalmente. Caramba! De fato, a ricina foi usada com efeitos devastadores em épocas mais recentes. Georgy Markov, um autor e desertor búlgaro, foi removido pelo Serviço Secreto da Bulgária em 1978, quando um projétil contendo ricina foi disparado em sua perna a partir de um guarda-chuva modificado. Isso que eu chamo de feijão matador. Negócio de peixe. Eu adoro sushi, e por mais que eu fique de queixo caído com o preço de um pouco de peixe com arroz, essa é uma coisa com a qual não vale a pena economizar. Frutos do mar mal preparados são a causa principal de intoxicação por tetrodotoxina, um veneno com o qual você não quer brincar. A toxina é encontrada em uma ampla gama de frutos do mar, mas em especial no baiacu. E até a pequena dose de 1 a 2 miligramas, o peso de meio mosquito, é o suficiente para fazer um ser humano médio virar comida de minhoca. Eca! Isso porque a tetrodotoxina afeta os canais entre os nervos e os impede de transmitir mensagens, fazendo com que o tecido muscular fique praticamente inútil. Os sintomas começam a aparecer em apenas 10 minutos, com o primeiro sinal sendo uma sensação de formigamento nos lábios, que se espalha rapidamente para os braços e pernas. Mas isso não dura muito, logo a vítima fica toda paralisada, com a respiração pesada e difícil. Na maioria dos casos, a pobre vítima permanece consciente durante toda essa horrível tormenta. Até que finalmente, acho que todos nós já sabemos como isso acaba. E o pior de tudo é que não existe antídoto. O melhor tratamento possível é administrar cuidados paliativos para ajudar com a respiração e oferecer suas condolências para a família enlutada. Perigo enlatado. No começo do século XX, a produção de comida enlatada estava se tornando uma indústria bilionária. Mas o que as pessoas ainda não sabiam é que esses produtos eram realmente um criadouro para um dos tipos de toxina mais mortais do mundo, a bactéria Clostridium botulinum. Ao contrário de outros organismos, essa bactéria prospera em ambientes sem oxigênio, e uma lata de comida selada oferece as condições perfeitas para isso. Uma vez dentro da lata, a bactéria cria esporos, que são minúsculas unidades reprodutivas, capazes de se multiplicar incrivelmente rápido. Então, a quantidade de bactérias mortais apenas vai crescendo, e a dose letal é absurdamente minúscula. Bastam apenas 2 nanogramas, que é 2 bilionésimos de grama, para fazer uma pessoa chutar o balde. Ou será que eu devo dizer chutar a lata? Isso é realmente insano. Isso é o mesmo tamanho que um único grão de arroz, cortado em absurdos 12,5 milhões de pedacinhos. Ingerir essa bactéria causa botulismo, e acredite quando eu digo, você não quer ter isso. Começando a partir do seu rosto, todos os seus músculos vão começando a enfraquecer, antes de ficarem totalmente paralisados. A essa altura, a menos que seja prestado socorro imediato, é o seu fim. Por sorte, por conta de melhores padrões de segurança alimentar, novos casos hoje em dia são muito raros. Mas eu ainda evitaria isso daqui. Mas nesse caso, o botulismo seria a última das minhas preocupações. Risco radioativo. Você se lembra do começo do vídeo, quando eu falei sobre o cianeto? Se você pensou que aquilo era perigoso, espera só até eu te contar sobre o polônio-210. Esse metal raro é altamente radioativo e é usado na produção de bombas nucleares. Então, sim, ele é muito mortal. Considerando somente o peso, ele é cerca de 250 mil vezes mais tóxico do que o cianeto de hidrogênio, e a dose letal é de ínfimos 0,089 microgramas. Isso é como pegar um grão de sal refinado e o partir em 674 pedacinhos. De fato, apenas 1 grama é o suficiente para fazer 50 milhões de pessoas ficarem muito doentes, e mais 50 milhões partirem dessa para uma melhor. Isso corresponde a 6 vezes a população de Nova York, dizimada por um único grama. Meu Deus, isso sim é perigoso. Felizmente, conseguir um grama inteiro é praticamente impossível. O polônio-210 ocorre em quantidades tão diminutas na natureza que é praticamente indetectável. Ok, mas então o que faz dele tão mortal? Bom, os átomos que o compõem têm um excesso de energia dentro de seus núcleos. Incapazes de conter essa energia, eles disparam partículas alfa, pesadas e altamente energizadas. Elas contêm prótons e nêutrons, mas não elétrons. E essa é a parte mais problemática. As partículas são grandes demais para entrarem em seu corpo pela pele, mas elas podem entrar no sistema via ar, comida ou água contaminados. E uma vez dentro do seu corpo, elas vão se espalhar, roubando os elétrons de suas células por onde passam. Isso causa sérios danos ao seu DNA e pode causar mutações, como câncer, falência de órgãos e até apoptose, que é quando suas células simplesmente desistem de viver. Capuf!
E esse foi o infeliz destino de Alexander Litvinenko, um desertor russo e até hoje o único caso conhecido de envenenamento proposital por polônio-210. Depois que agentes russos temperaram o seu chá com 10 microgramas, ou 200 vezes a dose letal por ingestão, Litvinenko ficou incrivelmente doente. E essa é sua última foto conhecida, menos de 3 semanas após ele ter sido envenenado. E apenas alguns dias depois, ele morreu. Eu não desejo uma morte dessas pra ninguém, nem mesmo pro meu pior inimigo. Ufa, parece que conseguimos chegar todos vivos ao final desse vídeo. E aí, qual desses compostos mortais você achou mais perigoso? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!